Dear Holiness, I'm Nick Yankowski, a professor of the Moscow State University Genetics Department. I will be moderating the meeting today because Tatiana Chernigovskaya unfortunately lost her voice just before the meeting. I had a chance to meet you twice in recent years at the dialogues with the Russian scientists. The first one was in Delhi in 2017. We were discussing the questions of mind, brain, and consciousness. The second one was in Dharamsala in 2018, where we discussed the unity of nature on all levels. All that had enormous influence of all of us, me included. I'm thankful to you for the chance to meet and to be in personal contact with these scientists. The meetings made me see the world in my work as a scientist differently. After the meeting, I have shared my new vision with my colleagues in an article in a Russian scientific journal. I'm also grateful to you for explaining your view on problems of ethics in science, which I have forwarded to a conference of young Russian scientists in biology in 2018. Your Holiness, the main participants of today's meetings are students of Russian universities. I'm sure Sua Santidade, os principais participantes do encontro de hoje são estudantes da Universidade Russa. Estou certo de que conhecê-los será um evento tão importante em suas vidas quanto foi para mim. O tema de hoje é Nosso Mundo no Tempo de Mudanças. As mudanças estão sempre acontecendo, entretanto, as questões mais importantes são sempre diferentes para cada nova geração. Sua Santidade, estamos acostumados a perceber nosso mundo, nosso modo de vida, que é como algo estável e imutável. A pandemia do coronavírus nos demonstrou claramente quão frágil é nosso mundo. Nessa situação de incerteza, estamos à procura de apoio e conselhos. Este apoio e conselho é especialmente importante para as pessoas que estão apenas entrando na vida adulta. Sua Santidade, por favor, compartilhe conosco sua visão sobre o nosso mundo em tempo de mudanças e, posteriormente, os estudantes de diferentes partes da Rússia e das várias e diferentes universidades russas lhe farão suas perguntas. Obrigado. Obrigado. Now, we all same human being. O que eu quero dizer aqui é que todos nós somos seres humanos iguais. All want happy life. Todos nós queremos uma vida feliz. Do not want suffering. E ninguém quer um sofrimento. Even though other animals, insects also, Mesmo os outros animais, e mesmo até os insetos, desire to have todos nós, inclusive esses animais, querem um tipo de vida pacífica e não querem sofrimentos. Mas os seres humanos, com essa inteligência brilhante, happy life, eles têm poder, this intelligence. para que nós tenhamos uma vida feliz, nós usamos essa nossa inteligência brilhante. Mas algumas vezes, mesmo que nós temos esta inteligência, mas por causa de uma visão limitada e uma visão limitada e pequena, nós criamos problemas. Por exemplo, 1,000 years, eu acho que mais ou menos desde uns mil anos atrás, intelligence. nós usamos essa nossa inteligência. Now, in previous century, I think mainly previous century, No século passado, eu acho principalmente no século passado, desire, but short-sighted, narrow-minded.
mesmo imbuídos com desejos de serem felizes, mas devido à visão limitada, nós pensamos em pequeno, eu e os outros. Por exemplo, mesmo nós tibetanos, mesmo que nós rezamos para todos os seres sencientes, mas nós pensamos sempre nós tibetanos. E vocês também, russos também, se vocês também pensam nós russos. Look, previous century, E por causa desse comportamento, se nós olharmos para o século passado, First World War, nós vemos Second World War, os estragos que a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial nos trouxe. E isso é tudo, essas guerras são tudo criações do homem. intelligence. You see, in previous century, since previous century, we developed E por, scientific sort of knowledge. e por causa dessa nossa inteligência, no século passado, nós desenvolvemos maravilhosas tecnologias, mas essa mesma tecnologia foram usadas para destruição, como as bombas nucleares, foi usadas These mísseis, e foram usadas para a destruição da humanidade. all this E todos esses because of thinking. e tudo isso acontece porque nós pensamos eu, Now ou nós, mas nós em uma maneira cercana. E chegou o momento que nós devemos pensar na humanidade como um todo, não em uma única nacionalidade, em uma nação. together, Justo porque nós devemos coexistir juntos nesse pequeno planeta. so there is no basis division E within E se nós pensarmos assim, dentro desses 7 bilhões de seres humanos vivendo nesse planeta, não tem base para divisão. E essa maneira de pensar, eu e os outros, dessa divisão, é uma coisa fora de data, é uma coisa antiga. E nós devemos construir um mundo differences. unitário, feliz, pacífico. E no maneiro pequeno, as coisas individuais das nações, religião individual, são coisas secundárias. Mas nós devemos pensar em um mundo como uma humanidade, como um único mundo. So I feel due to, you see, at that sort of particular circumstances, E eu penso que antigamente, por causa dessa falta de comunicação entre as nações, nós pensávamos pequeno, a minha nação e assim por diante. Mas isso era uma coisa nós devemos pensar nas consequências que aconteceu no século passado. E nós estamos no século XXI. E nós devemos pensar nos 7 bilhões de pessoas como uma família. E que nós devemos viver juntos como uma humanidade como um todo nesse planeta. E vocês, russos, que têm uma grande nação, mas uma união federativa, greater potential e vocês têm um grande potencial para construir um mundo feliz, para ajudar a construir um mundo feliz. E eu sou muito feliz having this opportunity. de ter essa oportunidade de falar com vocês, de ter essa conferência com vocês. E qualquer pergunta, nós podemos discutir amigavelmente. Talking another human being. Vocês não têm que eu sou uma pessoa diferente. Você tem que pensar que eu sou uma pessoa, um ser humano, e vocês estão comunicando como uma pessoa. Nós somos todos iguais, como uma pessoa igual a vocês. Nós somos todos iguais. Nós todos queremos a felicidade, não queremos sofrimento. E juntamente podemos construir um mundo feliz.
discuss E eu sou muito feliz por essa oportunidade de conversar com todos vocês de diferentes universidades russas. Muito obrigado. Questions? Questions, yes. Agora chegou Our first question is from Sua Santidade. A primeira pergunta é de Kalmykia. University. É um estudante da Universidade Estadual da Kalmykia, Ruslan Nosif. Sua Santidade, desde o início da atual pandemia, nós, estudantes voluntários da Universidade Estadual de Kalmykia, fizemos o melhor que pudemos para prestar assistência a pessoas solitárias e deficientes, levando-lhes alimentos e remédios. Ao mesmo tempo, corremos o risco de sermos infectados pelo coronavírus. Sua Santidade, minha pergunta é: devemos realmente arriscar nossa vida pela compaixão? Yes, your question. Firstly, Em relação à sua pergunta, primeiramente, compassion. se vocês fazem isso imbuído pelo um sentimento de compaixão, é bom. E a um nível prático, se você realmente pratica a compaixão, você tem que pensar mais nos outros seres que em você mesmo. If you see certain work E to help other people, se esse certo trabalho é mirado a ajudar outras pessoas, realmente, efetivamente, de uma maneira, sinceramente, para ajudar as pessoas, vocês fazem isso não importando pela consigo próprio. É muito bom. Eu realmente admiro todas essas enfermeiras e médicos que estão trabalhando para ajudar as outras pessoas, não se importando com o risco de ser infectado por essa enfermidade. Isso é realmente uma maneira genuína de praticar a karuna, a compaixão. The real compassion A verdadeira compaixão others' well-being. é o sentimento de compaixão para ajudar as outras pessoas e sem focar em você mesmo, em si próprio. Gain some benefit to others. E Sacrifice your own difficulties. a fim de ajudar a fazer o benefício dos outros, você sacrifica a própria vida. Isso é muito importante. Particularmente nós budistas e na tradição indiana, nós consideramos vidas após vidas. E se você sacrifica essa própria vida humana, é 100% certo que se você sacrifica essa vida humana para ajudar as outras pessoas, você 100% terá um renascimento boa na próxima vida, um bom renascimento na próxima vida. Por exemplo, se vemos os exemplos de Jesus Cristo, de Mohammed, que eles não olharam para a sua própria vida, mas eles miravam o benefício das outras pessoas, porque eles acreditavam que Deus cuidará da sua própria vida. E se você acredita em Deus como um Deus criador e filho desse próprio Deus, então esse Deus tem um amor infinito, incomensurável. Então, você deve seguir o exemplo desse Deus, que tem um amor incomensurável. E você, para o benefício das outras pessoas, sacrifica a sua própria vida. Isso é uma coisa maravilhosa. E como na crença budista, não tem dúvida que se você faz isso, na próxima vida você terá um renascimento, um ótimo renascimento. It will be asked by Jargal Harasanov. Jargal, I hear. Sua Santidade, a próxima pergunta é da Universidade Estadual de Buriati, Jargal Saranov.
Sua Santidade, para os seguidores ocidentais, o budismo é ciência e filosofia. Para os budismos tradicionais, budismo é, antes de tudo, religião, fé. Sua Santidade, minha pergunta é, qual é a diferença entre a fé baseada na convicção e a fé cega? Genuine faith A of human, with human mind, A fé genuína é aquela baseada na mente humana, reason, por meio confiar na mente humana, usando essa inteligência humana baseada no raciocínio lógico I think as a e it go that. combinado com a fé. Eu acho que a fé faz parte da natureza humana também. E nós devemos olhar para a tradição indiana, inclusive a tradição budista, Awareness or wisdom a sabedoria together. Baseada no raciocínio lógico e a fé devem caminhar juntas. Investigate. A fé baseada na investigação lógica You saw por meio da investigação e do raciocínio lógico, e você desenvolve uma fé, então essa fé baseada num raciocínio lógico ou uma fé de convicção por meio do raciocínio lógico é uma fé muito mais plausível. must combine with Então, a fé genuína imbuída no contínuo mental de cada ser humano deve ser combinada com a fé baseada na convicção que chegamos à convicção por meio do raciocínio lógico. E o Buda mesmo, ele e their faith, just a faith. o mesmo diz no budismo que a fé estúpida ou a fé Only theory. uma fé, quer dizer, uma fé que não é baseada no raciocínio, é uma fé adormecida, uma fé que não tem investigação, não tem raciocínio lógico. Then you find Mas se você, why depois que você estuda, você faz a investigação nos estudos e naquilo que você estudou, e você cria uma convicção e cria uma fé nesses ensinamentos, então essa é uma fé inteligente. so proper in case of Buddhism. Do outro, ao contrário, se a fé é desenvolvida só por aquilo que os outros falam e aquilo que está escrito, sem investigação nem nada, esta é um tipo de fé cega. Your Holiness, the next E question isso não é muito conducivo. Evgenia Smailova, student of St. Petersburg State. Sua Santidade, a próxima pergunta é da Universidade Estadual de São Petersburgo, de Eugênia. Sua Santidade, a noção da beleza tem diferentes designações em diferentes idiomas. Em inglês dizemos que uma flor ou uma mulher é bela. Em tibetano haverá uma palavra diferente para ela. A diferença de belo varia de cultura para cultura e de pessoa para pessoa. Sua Santidade, minha pergunta é: existe algo que seria absolutamente belo igualmente para todos? I usually say warm-heartedness, Geralmente digo que real beauty. um coração afável é a verdadeira beleza. Até os animais apreciarão esse tipo de beleza. Different color or Mas ao nível físico, você pode colocar uma cor na sua face e você fica bonita. Mas isso não é uma fé estável. very beautiful face. Um rosto belo, um rosto bonito. E se você vê essa pessoa devido a uma fé, um rosto bonito,
e se você se torna uma amiga dessa pessoa, mas depois de alguns dias surge no seu contínuo mental uma emoção negativa, então a beleza que você viu naquela pessoa não é mais efetiva. Então, a fé realmente bela, bonita, é aquela do amor afável, um amor compassível. Então, essa é a verdadeira beleza interior. I think the real beauty here. Então, eu acho que a verdadeira, nesse contexto aqui, a verdadeira beleza é a compaixão, o amor afável. E se a pessoa cultiva esse amor afável e a compaixão, automaticamente essas emoções positivas é visível no rosto, é visível nas atitudes da pessoa que desenvolveu esse amor compassível, esse amor afável. E automaticamente, até mesmo, inclusive, os seus inimigos se tornam mais cercanos a você. E todas as pessoas, e mesmo as pessoas que você não conhece, admiram esse tipo de beleza, baseada no amor afável e na compaixão. Isso é muito importante, é por isso que é muito importante cultivarmos esse amor afável e a compaixão dentro de cada um de nós. A próxima pergunta é da Universidade do Estado de Tuvan, Lera Balchibai. Sua Santidade, recentemente participei da discussão do seu livro Universo em um Único Átomo. Entendi que, além da ciência, a humanidade precisa desenvolver a espiritualidade. No entanto, estamos vivendo na era das altas tecnologias. Sua Santidade, minha pergunta é: o que o senhor pensa das tecnologias, da informação, e não vê um conflito entre o desenvolvimento das tecnologias e a espiritualidade? Thank you. Very good question. Essa pergunta é uma pergunta ótima, muito importante. So on, you see these mechanic. Então, nós vemos, o computador e todas essas coisas mecânicas é usada pelos seres humanos. These technology. Então, esta tecnologia, se nós usamos esta tecnologia conduzida pela compaixão e pela karuna ou karuna, então é muito bom. Então, assim como a compaixão e as máquinas, você vê, esse computador e essas máquinas, eles não têm emoções, não têm habilidade de demonstrar compaixão e sentimentos de amor afável e compaixão. Então, todas essas máquinas com esse computador depende daqueles usuários, depende dos usuários. Se os usuários dessas máquinas têm uma compaixão, um amor afável para com todos os seres sencientes, então essas máquinas se tornam construtivas, essas tecnologias se tornam construtivas para o benefício da humanidade. Mas, por exemplo, se uma pessoa que é imbuída de raiva, de inveja, de ciúme, e usam essas máquinas, então essas máquinas se tornam umas máquinas destrutivas. As máquinas são máquinas, não têm emoções, mas essas máquinas dependem dos seus usuários. Então, os seres humanos, se nós olharmos bem, por natureza, nós temos uma natureza de amor afável, uma natureza compassível. E nós podemos ver isso desde um bebê quando nasce. Eles só sobrevivem do amor compassível. A sobrevivência desses bebês depende
do afeto das pessoas cercanas, a sobrevivência desses bebês sem esse amor, afabilidade dos seres cercanos, eles morrem. E agora, mesmo os cientistas estão dizendo que até mesmo os animais, eles sobrevivem devido ao amor dos animais cercanos, porque são comunidades. E nós somos uns seres animais sociais e nós sobrevivemos devido à nossa comunidade. Do meu ponto de vista, o problema jaz no sistema educacional moderno, que não fala desses valores internos. Então, essa educação moderna provém do Ocidente, que não falam dos valores internos imbuído em cada ser humano. Amor interno, esses valores internos aqui, eu falo da compaixão e do amor afável, que é imbuído naturalmente em cada ser humano desde o nascimento. E eu falo que os cientistas modernos devem prestar mais atenção em desenvolver esse amor interno, esse amor afável interno que faz base da natureza humana básica. E muitos cientistas também, eles são de acordo comigo que devemos prestar mais atenção na maneira de viver dos outros seres, no benefício dos outros seres. Talvez você possa ter ouvido ou não, que eu desenvolvi esses conceitos de higiene mental e higiene física. Eu acho que nós devemos desenvolver agora, prestar mais atenção no desenvolvimento da higiene mental, ou seja, como eliminar essa raiva e essas negatividades do nosso contínuo mental, porque sobre a ciência, ultimamente, tem prestado muita atenção na higiene física, ou seja, no bem-estar, como desenvolver um bem-estar físico. Mas nós devemos agora prestar atenção em como desenvolver a higiene mental. A nossa próxima pergunta. A nossa. What definition would you give to this word, enlightenment? O ideal mais alto do budismo é a iluminação suprema, Sua Santidade. Minha pergunta é, que definição daria a essa palavra iluminação? E será que a humanidade sobreviveria se todos se tornassem iluminados? De acordo com o budismo, a natureza búdica significa o estado em que todas as negatividades purificadas do nosso contínuo mental. Isso é o significado de natureza búdica. Um estado em que não temos mais nenhum tipo de emoções aflitivas no nosso contínuo mental. Todas essas emoções destrutivas é baseada na ignorância. A ignorância não faz parte da natureza humana. A natureza humana básica é luz clara. Então, essas emoções negativas são adventícias, são temporárias, porque são baseadas na ignorância e essa ignorância não faz parte não é imbuída na natureza básica humana. Porque a natureza humana, a natureza dos seres sencientes é clara luz. E todos esses mestres do passado,
Todos eles praticaram praticaram em como eliminar essas naturezas, essa ignorância do nosso contínuo mental e como purificar a nossa natureza. I also used to study E eles and praticam. practice. E eu até hoje, eu também estudei todos esses textos dos escritos desses grandes mestres que nos ensinam como prosseguir nessa prática. Therefore, E ignorance can reduce. E eu também pratico e estudei e pratico. E tenho muita convicção nesses textos. E visto que a ignorância não faz parte da natureza humana básica, ela pode ser eliminada. Então, a natureza, o nome Buda significa sabedoria transcendente. E iluminação significa sabedoria transcendente. Essa é o sentido no budismo. É claro que outras religiões têm outras explicações, mas essa é do ponto de vista budista. All theistic religion Todas as religiões teístas, eles acreditam em um Deus criador e que todos os seres humanos, são produtos desse Deus criador. E visto que esse Deus criador God take care. tem a natureza de amor incomensurável, então, no ponto de vista teístico, todo esse Deus de amor incomensurável terá cuidado de cada um de nós. Mas o budismo, nós pensamos diferente. Nós pensamos que cada um de nós é o mestre, é o nosso próprio mestre. E o nosso futuro depende de nós mesmos, está em nossas mãos. One galaxy Se nós pensarmos desse ponto que, mesmo que as galáxias desaparecem, outras galáxias surgirão, mas o contínuo mental dos seres humanos prosseguirá infinitamente. changing galaxies. E mesmo que as galáxias, mesmo que os seres humanos mudam de galáxias, mudam de planetas, o contínuo mental dos seres humanos continua. E nós devemos usar essa natureza humana, esse contínuo mental, para melhorar e purificar as negatividades, até nos tornarmos alcançarmos nosso estado búdico, imbuído em cada ser humano, em cada ser senciente. A próxima pergunta é da Universidade de Buriat. Sua Santidade, nos últimos anos, os Geshe de Buriat têm palestrado publicamente para o público leigo sobre a filosofia budista. Essas palestras foram frequentadas majoritariamente por mulheres. Sua Santidade, minha pergunta é, por que o senhor acha que as mulheres demonstram mais interesse pela vida espiritual? Female Do meu ponto de vista, look eu acho que se nós vermos, Islam se nós olharmos pelo ponto de vista histórico, nós podemos ver que mesmo no islamismo, no islamismo e no cristianismo, existem mais freiras, mais monges, e menos monges, menos padres. Mesmo que talvez não seja uma coisa apropriada de dizer, mas eu acho que a natureza feminina não só para a tradição budista, mas em todas as tradições, em todas as tradições religiosas, as mulheres, elas têm mais confiança, elas acreditam mais nos outros e elas acreditam mais em ajudar, na maneira afetiva de ajudar as outras pessoas. in Buddhism, the Buddha
equal right Mas no budismo, para alcançar a natureza búdica, and a bhikshuni. para alcançar a natureza búdica, no budismo, nós acreditamos que todos, sejam homens, sejam mulheres, todos somos iguais. Female usually little sort of Mas a diferença jaz, talvez, na constituição física. like that. Okay. Porque talvez, em maneira da constituição física, as mulheres talvez enfrentam mais problemas do que os homens. University. Irina, please take the floor. Sua Santidade, agora, a próxima pergunta é da Universidade Estadual de Moscou, Irina. O budismo tem interagido ativamente com diferentes religiões e culturas no século XX e XXI. Sua Santidade, minha pergunta é: que novas ideias e valores o budismo adotou nesta interação, né, e que desafios e problemas permanecem inevitáveis? Buddhism. Of course, I never say Buddhism is best. É claro, eu nunca digo que o budismo é melhor. Individual matter. Do ponto de vista budista, do ponto de vista religioso, a religião é uma coisa diferente, é uma coisa individual de cada um. Then Buddhism, Para aqueles que têm uma mente budista, o budismo é mais Buddha's time, é mais eficiente. because I mean, Pali tradition. Durante o tempo de Buda, existia a tradição Pali, e a tradição Pali não usava muito raciocínio lógico, mas gradualmente surgiu a Universidade de Nalanda, The intellectual sort of e a Universidade de Nalanda, visto que era uma instituição intelectual que usava muito raciocínio lógico, reason. e eles começaram a estudar, a ver esses ensinamentos de Buda pelo raciocínio lógico. Principalmente se vemos os escritos de Nagarjuna, de Aryasanga, de Chandrakirti. Really very, very Esses escritos, podemos ver que esses mestres tinham uma mente muito aguda, muito aguçada. He even mentioned E ele theory. E ele mesmo mencionou a teoria, ensinou a teoria budista, que de uma maneira sutil, de uma maneira profunda, nada existe, nenhum fenômeno existe. E esses fenômenos existem só devido a um rótulo, meramente devido à imputação a um rótulo. This very, very subtle level of E esses grandes mestres estudaram de uma maneira tão profunda que chegaram a essa conclusão, que as coisas não existem por elas mesmas, a nível último. these are great scholars. Então, esses mestres, tipo Chandrakirti, Dignaga, são grandes eruditos, mas os escritos de Chandrakirti é muito profundo. So these E ele chegou nessa conclusão que essas coisas que nós vemos não existem como elas nos aparecem, que elas são um nível último, existe meramente devido a rótulo e imputação, são meramente nominados esses fenômenos que nós vemos. E muitos mestres, tipo a Sangha, eles falharam de ver a existência desses fenômenos dessa maneira profunda. own word. E Buda mesmo, We have right to reject Buda, e eles proclamaram que mesmo os ensinamentos de Buda, que se nós encontramos algumas contradições, nós devemos refutar e investigar profundamente. E nós devemos seguir os ensinamentos de Buda
por meio da investigação lógica e não meramente por meio da fé. Então, a sabedoria transcendente surge por meio do raciocínio lógico. E no século XXI que nós estamos, I think we learned as the different people's different religious sort of thinking. e nós devemos interagir com outras pessoas e aprender a maneira de pensar dessas outras filosofias. E eu acho que isso é muito importante para o nosso próprio crescimento. I am student of a Nalanda master. Eu mesmo me considero um estudante da Universidade de Nalanda, dos mestres, e sou um seguidor dos mestres de Nalanda. E eu estudo por meio do raciocínio lógico. E por isso que baseado nisso, eu tenho muitos amigos e posso manter diálogo com os cientistas modernos, porque visto que a ciência segue a investigação, a Universidade de Nalanda também segue a investigação, o raciocínio lógico. E Several thousand scholars. Não só eu mesmo, mas existem outros eruditos, outros estudantes que seguem esses estudos budistas por meio do raciocínio lógico. 13 or 14 years study. E, In Tibet, previously, 30 years study. muitos gueixes, e eu mesmo estudei no Tibete por 20, 30 anos, e aqui na Índia estudamos por mais 30, 40 anos. E With our idea. devido a esse conhecimento que nós adquirimos, nós não enfrentamos nenhum problema em responder de um ponto de vista lógico. Even you say, Nós não enfrentamos nenhum problema ou dificuldades em responder as perguntas do ponto de vista lógico. there are some. Eu vejo que, nos meus encontros com cientistas, eu vi que existem cientistas que externamente eles são cientistas, mas internamente eles são budistas. Never face some problem. Taware. 让这个毛把那到那就会，赶紧这个提示。 No, if you have sufficient knowledge, Se você é uma pessoa que based on reason, tem muitos conhecimentos, então a fé budista é realmente baseada inteiramente is best. No raciocínio lógico. Então, nós não enfrentamos nenhum problema. Então, mas eu não digo que o budismo é a melhor, porque do ponto de vista religioso é uma coisa individual de cada um, porque cada um tem uma predisposição mental diferente. Eu sou um budista. Logic, E nós somos treinados, nós estudamos com um treinamento baseado no raciocínio e baseado na lógica. Buddha Dharma Então, para mim, is more reliable. para a mentalidade que eu tenho, eu individualmente, para a mentalidade que eu tenho, então os ensinamentos do Buda são mais confiáveis. Mas eu digo para mim. It will be asked by Milana Postanova, student of Kalmyk State University. Milana, are you here? A próxima pergunta é da Universidade Morning, Your Holiness. Estadual de Kalmykia, Yeah. Milana. Students Sua Santidade, no ano passado, os estudantes tiveram que estudar online. E o senhor também, durante esse período, deu vários ensinamentos online. Minha pergunta é: qual é a importância de uma comunicação pessoal entre um professor e seu aluno, quando eles podem realmente falar e interagir pessoalmente um com o outro? Of course,
in a certain sort of teaching, É claro que which teacher nesses tipos de ensinamentos que o professor diretamente contata seus alunos é muito importante, é muito benéfico. Mas, basicamente, mesmo os ensinamentos de Budas, que mesmo que nós traduzimos na língua tibetana, mais de 300 volumes, nós, mesmo que nós estudamos esses ensinamentos de Buda, nós nunca vimos o Buda. some way come. Nós não esperamos que Buda nos apareça de algum lugar. Message Então, os ensinamentos, mesmo que o Buda deixou o corpo, os seus ensinamentos, os ensinamentos que ele proferiu, ainda pode chegar até nós. In Tibetan case, Buddha's own word, about 100 volumes. Wrote by No caso tibetano, mesmo que nós temos todos esses ensinamentos de Buda, de mais de 200 volumes, é traduzido em tibetano, e os seus comentários, o Tengyur, que foram escritos pelos mestres de Nalanda, foram traduzidos em tibetano, e nós estudamos esses mestres. É claro, one individual, se nós podemos interagir e ter o comentário de um professor, desses comentários, ter mais explicações de uma pessoa direta, de um mestre experienciado direto, é muito melhor. Nagarjuna no longer there. Mas, por exemplo, no caso de Nagarjuna, Nagarjuna, um mestre da Universidade de Nalanda, ele escreveu vários tratados, e Nagarjuna não existe mais, mas os seus livros, os seus escritos ainda permanecem até hoje. E eu mesmo leio esses ensinamentos escritos de Nagarjuna e reflito sobre os ensinamentos de Nagarjuna, e é muito benéfico para mim. Ivanov, student of St. Petersburg State University. A próxima pergunta é de Good morning, Your Holiness. It's a pleasure. Michael, da Universidade de São Petersburgo, na Universidade Estadual de São Petersburgo. Sua Santidade, nossa vida é predeterminada por forças superiores ou somos donos de nosso próprio destino? Até que ponto nossas ações podem influenciar nossa vida, tornando-a melhor ou pior? Now, as I already mentioned, Como eu já mencionei, aquelas religiões teístas que acreditam em um Deus Criador, eles acreditam que o destino está na mão de Deus. Mas a religião, mas como o budismo e algumas religiões, filosofias aqui na Índia, eles não acreditam em um Deus Criador. Nós somos, por exemplo, eles dizem que tudo é uma nossa própria criação, ou seja, é uma criação devido ao nosso karma, produzido devido ao nosso próprio karma, nas suas próprias ações. E mesmo que essa galáxia desapareça, esse planeta desaparece, outras galáxias, outros planetas surgirão. Mas do budismo não existe um criador próprio que manifesta essas galáxias, esses planetas, mas somos nós que criamos, produzimos, projetamos esses planetas, essas galáxias. Se nós praticamos genuinamente e praticamos o altruísmo infinito e a sabedoria genuína, nós podemos, nós desenvolvemos a sabedoria transcendental, nós podemos pôr um fim nessa existência cíclica, mas a vida como vida, ela continuará até quando nós retornaremos ao estado búdico.
combined with ignorance, E é dito que até quando nossa mente foi imbuída dessa ignorância, nós continuaremos a renascer como seres sencientes. E quando nós eliminarmos essa ignorância, nós colocaremos um fim nessa existência cíclica e como ser humano grosseiro. By Victoria Dorju, student of Tuvan State University. I hear. A próxima pergunta é da Universidade de Victoria, Dorju, da Universidade Estadual de Tuvan. Então, Sua Santidade, há muitas crianças abandonadas neste mundo. Sinto muita pena deles. Não têm mães e familiares. Viverão como órfãos e apenas uma pequena porcentagem deles se tornará uma personalidade saudável e plena. Sua Santidade, minha pergunta como podemos fazer para ajudá-los? Basicamente, a nossa vida é resultado de karmas que fizemos em nossa vida passada. Mas isso não significa que nós não podemos mudar o curso dessa nossa vida. something children, brain from birth, Por exemplo, some kind por exemplo, damage brain. eu creio que as crianças, quando elas são pequenas, se elas não têm uma vida conduciva, então isso leva a uma grande prejuízo no seu próprio cérebro. E isso, em alguns casos, não muito difícil de ajudar. And then difficulties, you see, it is wrong to say, oh, due to your own karma. Mas é errado dizer para outra pessoa, isso é resultado do seu próprio karma de vidas passadas e não pode ajudar. Então, mas o Buda mesmo, ele nunca disse isso. Isso é completamente errado dizer isso. Que o karma pode ser mudado. O curso do karma, nosso karma, o karma de cada indivíduo pode ser mudado. Então, é errado dizer, é seu próprio karma e não podemos fazer nada. Isso é completamente errado. You see, karma can change. O resultado kármico pode ser mudado. People Mas em alguns casos que as pessoas realmente enfrentam dificuldade por causa das dificuldades, as suas mentes se tornam realmente perturbadas. Então, em alguns casos, due to your own karma podemos dizer, can be done. aí nesses casos nós dizemos, você está enfrentando isso por causa do seu próprio karma e não se pode fazer nada. Então não podemos, isso é completamente errado e não podemos generalizar isso. Então, Even karma, até quando nós podemos fazer? karma due to previous lives, we can change. Nós podemos mudar, mesmo que há alguns casos de karmas passados, nós podemos mudar sim. To change. E nós devemos desenvolver a habilidade para mudar o curso do resultado kármico de vidas passadas. Like that. E é errado também falar que, eu estou enfrentando isso, é resultado do meu próprio karma. Nós podemos mudar o curso de nossa vida. May I ask you those? Sua Santidade, nós temos outras. Very Calma. difficult to practice. A paciência é muito difícil de praticar. Como nós podemos cultivar a paciência? Essa é a próxima pergunta. 냠냄새 배 가버리셨어. 간데서 Shall I repeat it? Patience, you Pas- see, long run, you see, patience is wrong. If you patience all these suffering, all these mental ignorance, then
Se você pratica, to pensa, Buddhahood. pensa que se a paciência se torna uma comunidade, uma coisa a um nível de comodidade, isso é uma coisa errada. Então você nunca vai alcançar o estado búdico, porque você pratica a paciência. Mas se você enfrenta, se você pratica a paciência, se você vê We have Buddha nature. se você vê algumas dificuldades e esforça para resolver esse problema e você não consegue, então ter paciência, paciência é correta. Mas se você pratica a paciência a um nível de comodidade, isso é completamente errado, porque nós temos a potência búdica em nós, e nós devemos trabalhar e não ser paciente, nós devemos praticar e esforçar para alcançar o estado búdico. Então, You cannot sort of, how should I say, overcome. Em algumas, a sociedade repete, em algumas situações é necessário praticar a paciência, mas a paciência baseada na comodidade é completamente errado. Sua Santidade, a próxima pergunta é, Sua Santidade, como podemos definir budismo como ciência? A outra pergunta, a pergunta, a paciência em um nível anterior, a paciência em um nível de comunidade não é conduciva. Isso que ele queria dizer. Agora, como a outra pergunta é, como podemos definir a ciência como ciência? Sua Santidade diz, quando eu estava no Tibete, eu não tinha muito contato com a ciência. Eu, desde pequeno, tinha muita curiosidade sobre a ciência. E eu me perguntava sempre, por que isso acontece, aquilo acontece assim? Por quê? Mas depois que eu cheguei aqui na Índia, eu tive a oportunidade de encontrar muitos cientistas e desenvolvi um interesse enorme de discutir, de conversar com os cientistas. E visto, como eu mencionei antes, visto que a Universidade de Nalanda, os eruditos da Universidade de Nalanda, baseado no raciocínio lógico, na lógica, então, esse conhecimento que eu tive me ajudou muito a ter contato com os cientistas, a conversar com os cientistas. E, inclusive, eu pedi aos institutos monásticos aqui na Índia para incluir a ciência no seu currículo, e muitos deles deve ser incluído no currículo monástico. Inclusive, alguns desses monastérios têm um laboratório científico. E esses monges, eles se deleitam muito em discutir com os cientistas. Eu também aprecio muito conversar com cientistas. Nas últimas décadas, eu tive muita oportunidade de encontrar, de ter conferências com cientistas. Science come from West. Mainly concerned about A cientista que veio do Ocidente, primariamente, foca a um nível materialístico. E muitos cientistas modernos, eles não têm muito conhecimento em como enfrentar eliminar essas emoções negativas, como a raiva e assim por diante. Mas, ultimamente, alguns cientistas, dentre muitos cientistas modernos, como eu mencionei antes, eles mostram muito interesse em como enfrentarmos, como eliminarmos
essas emoções negativas do nosso contínuo mental. E falando no nível cientista, nós não falamos de vidas após vidas, mas nós falamos o budismo a um nível cientista. Nós, do ponto de vista científico, nós falamos de como enfrentar, como eliminar essas emoções do nosso contínuo mental. Não. So now, these emotions, deeper level, Essas emoções, a um nível profundo, I think mental, é uma criação mental. deeper level of mind, mental creation. É uma... But with combination of Mas se nós combinarmos esse nível profundo mental, brain specialist, we can nós podemos... não, mas Richard Davidson. nós podemos conversar e discutir com esses neurocientistas, como o Richard Davidson e assim. On the basis of brain. So there are something which affect our brain, Nós podemos... mind. a nível grosseiro do cérebro, não podemos falar das emoções, mas nós podemos falar das emoções a um nível mental sutil. E no budismo nós estudamos vários níveis de mentes. E tem as mentes sensoriais. Por exemplo, no estado do sono, essas mentes sensoriais grosseiras, elas fecham, elas se isolam e só permanece a mente, a consciência mental sutil. So we have Então, also the techniques. desse ponto de vista, Firstly, da mente, da consciência mental sutil, nós temos práticas em como utilizar esse estado mental sutil. experience through gradually we can E nós podemos, nesse estado mental sutil, nós podemos at a level of faint level of mind. praticar, usar esse estado mental sutil para nossas práticas, para desenvolver muito a um nível ulterior a nossas práticas. Quando as mentes grosseiras ou consciências sensoriais grosseiras estão isoladas. I think like A próxima pergunta, não entendi muito bem. also the global level warming. Se nós podemos, a pergunta era se nós podemos fazer alguma coisa para a situação do mundo atual. Also the E Sua Santidade diz que ao nível global, ao nível de aquecimento global, nós tem um certo ponto que nós não podemos fazer muito pelo aquecimento global. Mas, ao nível, nós podemos ajudar esses impactos desses aquecimentos global usando a tecnologia, por exemplo, usando a energia eólica, usamos o sistema, a energia solar, porque se nós usamos essa tecnologia, nós podemos diminuir esse impacto desse aquecimento global que nós estamos enfrentando. we can more clean atmosphere. E se nós fazermos isso, nós podemos, pelo menos, criar Through scientific solutions. purificar o ar que respiramos. To some extent, you see, we can. Então, nós podemos Ultimately,
a um nível último, nós não podemos evitar esse aquecimento global, mas até um certo ponto nós podemos diminuir o impacto desse aquecimento global. World. Porque, como é escrito nas Escrituras, a um certo ponto, existem vários tipos de destruição do mundo e até a um nível último, esse mundo desaparecerá, mas nós podemos, enquanto vivermos nesse planeta, nós podemos evitar esse impacto desse aquecimento global usando os meios tecnológicos, como eu mencionei antes. Mas nós também podemos usar Indian tradition a situação. still go to life after life. So we can maintain Nós também podemos cultivar a nossa paz, a paz mental interior. E essa paz mental que nós cultivamos dentro de nós, isso pode seguirmos vida após vida. E isso é muito importante é muito importante morrermos manter a paz mental no momento da nossa morte. Sua Santidade, agradeço muito por essa oportunidade de ter nos dado essa oportunidade de conversar com o senhor nessa conferência e com vários estudantes das universidades russas. So now Dentro da República Federal Russa, tem muitos budistas. E existe também muitas pessoas que não estudam. E muitos, até mesmo dentro dos estudantes, até mesmo dentro do budismo, nós temos muitos tibetanos que não estudam, que eles se contentam só de rezas e assim por diante, rezas, orações, pujas e assim por diante. Mas nós não devemos nos contentar só com isso. Nós devemos estudar profundamente os ensinamentos. Como eu mencionei antes, por causa desses estudos que nós tibetanos mantemos, tem vários cientistas que estão se interessando pelos ensinamentos budistas, principalmente do ramo lógico. Então, vocês, dentro da Federação Russa, vocês têm que prestar muita atenção nos estudos, estudar profundamente esses textos. E não para vocês budistas russos, não se devem contentar somente com os mantras, orações e as pujas, e assim por diante. Vocês têm que estudar, assim como fizeram os eruditos passados da Universidade de Nalanda. Isso é muito importante. Muito obrigado. Nos vemos proximamente.